Bem-vindos a mais um podcast Omani em Movimento, onde a ciência, tecnologia e inovação fazem parte do cuidado personalizado dos pacientes. E aqui discutimos a cada episódio sobre saúde, longevidade e tecnologia que façam a diferença no tratamento ou na qualidade de vida dos nossos pacientes. E aqui estou com meus sócios, Tiago. Olá a todos, meu nome é Thiago Alvim, médico ortopedista, e é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Olá, mais um podcast. Meu nome é Giovana Alvim, sou nutricionista da equipe Omani. É uma grande honra estar com esses sócios. Eu sou Davi Sadguski, médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e intervenção em dor, e sempre busco trazer o melhor cuidado personalizado para os pacientes que nós atendemos. E não poderia deixar de apresentar com grande satisfação nossa grande parceira, nossa médica da Clínica Omani, que é a doutora Maine. Olá, obrigado por estar aqui nesse podcast com vocês. Meu nome é Maíne Tomás, eu sou ginecologista em especialidade em reposição hormonal. Então, lidar com a mulher desde do menarque até a menopausa é um grande prazer proporcionar qualidade de vida e saúde a essas mulheres. Muito interessante, a gente vai ter essa oportunidade de discutir sobre esse tema. A gente tem uma grande satisfação em ter construído um corpo clínico de qualidade, numa clínica que sempre busca trazer um diferencial, inovação e tecnologia, mas principalmente é entender o paciente de uma maneira personalizada, sabendo que ele é único, que ele vai precisar de tratamentos que são específicos para ele, né? Entender todas as patologias que estão por trás daquela doença, que não é só uma articulação, não é só uma dor, não é só o músculo em determinadas áreas, envolve uma série de aspectos, né, dessa complexidade que é o tratamento da saúde de cada paciente. E um tema que às vezes a gente não falava muito no passado, se preocupava muito pouco, que era a perda de força, né? Não ter força quando a gente chega numa idade avançada. Então, os pacientes foram envelhecendo, foram tendo uma capacidade cognitiva impressionante, né? Com 80, 90, 100 anos, né? Minha querida avó, que chegou até 107 anos, Nossa. com um raciocínio fantástico, né? Mas e a saúde, não só o coração, não só o pulmão, mas existe algo muito importante nesse contexto, que é o músculo, né? O músculo, ele, a gente sabe hoje, através de vários trabalhos mostrando que ele é um dos principais preditores ali da morte, né? Entre todas as causas. E não é, e quem tem baixa massa muscular, né, a famosa sarcopenia, aumenta a sua mortalidade em 3 vezes. Perfeito. E você trata muito, né? Porque você tem mulheres e tem pessoas que já estão E ali por nesse. incrível que você traz aí, Davi, não só na mulher mais velha, cada vez mais a gente vem diagnosticando sarcopenia em mulheres jovens, né? E isso vem-se muito do uso dos anticoncepcionais, principalmente o anticoncepcional oral. Então, é desde a mulher jovem até a mulher mais idosa, mas óbvio que a incidência é muito maior nas mulheres com avançada idade, mas Mas eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, porque eu te vejo como uma excelente profissional, com essa visão, com esse pensar fora da caixa. Eu queria conhecer um pouquinho da sua história, né? Uma história, assim, de onde te trouxe até a ginecologia e essa ideia do tratamento, da necessidade de envolver tratamentos que visam um contexto mais amplo. então, eu entrei na ginecologia a princípio pela obstetrícia, né, o encanto do parto, do nascimento, da transformação da mulher naquele momento único ali. Isso foi o que me trouxe a ginecologia e obstetrícia, porém eu sempre gostei muito de cirurgia, sempre gostei muito de contracepção, eu sempre gostei muito da parte hormonal. Eu ia ser endócrino antes de ser gineco. E quando eu encontrei dentro da ginecologia a possibilidade da ginecologia endócrina, né, e poder proporcionar isso às mulheres, para mim foi fantástico. Porque eu juntou as 2 coisas que eu mais amo na vida, né, que é e você tá em todas as fases da mulher.
E o quanto isso tem um impacto positivo, né? Quando bem acompanhado e bem diagnosticado, faz total diferença, né? Desde da escolha do primeiro contraceptivo dessa menina, né? Até a menopausa. Como a gente citou aqui agora, a primeira escolha do contraceptivo dela pode influenciar na sarcopenia. Sim. Então, e aí quando a gente traz isso para o integral, você precisa da parte alimentar, você precisa da parte de treino, você precisa da parte de longevidade. Quando você vai juntando isso tudo, nossa, não é vou comprar uma dipirona, né? Estou com dor de cabeça, vou comprar uma dipirona. É algo muito individualizado para cada mulher. Então, poder proporcionar isso para as minhas pacientes é, sim, de um extremo prazer, né? De Ter o resultado. ver o resultado, ver o retorno, né, dessa paciente de falar, nossa, doutora, muito obrigada. Eu achei que eu, principalmente na menopausa, eu falo assim, nossa, arrumando de vídeo, eu achei que eu tava morrendo. Tá morrendo, exato. Às vezes fica com até sintomas depressivos, né? Nossa, Sem energia pra nada. E aí, quando faz a reposição correta, você vê surgir uma nova mulher, né? ela se reencontra, na verdade, né? Ela se reconhece. É como se ela fosse uma fênix, né? Ela ressurge das cinzas, Ela né? ressurge das cinzas, ela volta a ser quem ela sempre foi. É. Eu tive uma paciente, assim, que até te encaminhei lá na clínica, que estava com essa dificuldade, com esse problema de se reencontrar, preocupada com o envelhecimento, com a dificuldade de querer fazer as coisas, né? Entrando naquele quadro depressivo, mas sem de fato ter uma depressão, né? Ou uma depressão não grave, né, que sim é associado a tratamentos psicoterápicos, muitas vezes a medicações antidepressivas, mas que ela precisava de um tratamento a mais, um tratamento que envolvia deficiências hormonais, numa fase muito conhecida, né, que pode haver esses distúrbios hormonais. Então, ela entender essa necessidade de que não é só o básico que está acostumado, né, você entender que existe um aspecto muito mais amplo para ela conseguir ter um tratamento eficaz. E a importância da nutrição e da atividade física, né? Não é só a parte hormonal. Então, tenho muitas consultas em conjuntos com Giovana, nossa nutricionista lá na clínica. É de extrema importância, porque não é só um pilar, são vários pilares que você tem que ajustar em tudo. Porque não adianta fazer só uma parte, não é sedimentado. O paciente não é só isso. Ele é um todo, ele é um ser humano como um todo, e a gente tem que tratar todos os pilares envolvidos do paciente, né? Então, assim, alimentação, sono, hidratação, atividade física, medicações, suplementações, todas as partes são importantes. Pilares. Todos os pilares são importantes. E quando a gente faz o equilíbrio de todos esses pilares, a homeostase, o resultado é inquestionável, ele vem. E eu vejo às vezes que é até um erro de compreensão quando a gente fala de determinadas terapias. Eu e o Thiago, às vezes a gente trouxe algumas coisas novas que se faziam em várias partes do mundo, São Paulo, outras regiões, e que na Bahia, Nordeste, às vezes muito incipiente. Eu, Thiago e meu sócio também, Ronald, né, que a gente tem um curso, Ortobios, que o Thiago também participa, e a gente dá aula sobre essas inovações. E muitas vezes as pessoas, né, às vezes de maneira precipitada, acham que você está falando que o tratamento é só aquele. Então você está transferindo o tratamento para uma nova forma única de tratar. E na verdade a gente sabe da importância dos tratamentos convencionais, né? A gente sabe da importância do básico, né, e dos pilares ali, dos fundamentos do tratamento. Então a gente precisa de um paciente forte. Obviamente que a gente não quer hormônio, a gente não quer só suplementar com Bodybuilding, né? Acho que é, longevidade, dependência funcional, Saúde, né? então, saúde. exercício físico Não sou essa. como remédio, né, como remédio básico. É ter uma Eu alimentação adequada como, né, uma ferramenta básica, uma saúde mental. Bom que a gente tem Giovana, que ela trata tudo isso, né? Então, eu descobri recentemente que eu tenho na nossa clínica uma gestora, uma psicóloga e uma No podcast nutricionista passado, viu, gente? Polivalente. Essa aí. com uma mentalidade extremamente ali aberta, né? Que entende também o paciente como um todo, que também não é só
mudar a dieta, mas a saúde, o estilo de vida, Sim, com né? certeza. Hoje a gente sabe que é fundamental. Uma coisa que Maine trouxe que é bem interessante, né? Antigamente, quer dizer, diga aí mais ou menos a idade, mãe, que a mulher tende geralmente a perder aí a massa muscular. Então, o declínio hormonal da mulher, ela começa principalmente da testosterona, né, de uma mulher que cicla, que não tem bloqueio hormonal nenhum, a partir dos 35, 40 anos. E aí se intensifica mais ali, né? Quando ela começa a entrar na menopausa, ela vai falar em um pouquinho disso. E há uma recomposição que eu falo corporal ali. Então, ela começa a perder a massa muscular na perna, então começa a afinar a perna. Você vê muitas, muitas idosas dessa forma, né? Com as perninhas bem fininhas e a concentração de gordura nessa região abdominal, né? E isso era mais comum nessas mulheres mais velhas, né? E hoje a gente vê cada vez mais cedo exatamente, essa sarcopenia nas mulheres e também mulheres com sobrepeso, Obesidade sarcopênica, né? famosa obesidade sarcopênica. Maine, uma coisa que eu acho muito importante quando a gente está discutindo esse tratamento, reposição hormonal quando necessário, mas na sarcopenia é difícil diagnosticar, né? O paciente, ele chega no consultório, eu acho hoje é importantíssimo você já tentar traçar ali um diagnóstico pela Com forma de andar, certeza, na hora que desde senta. do entrar do paciente, a marcha do paciente já lhe diz muito, né, sobre a força muscular desse paciente. Então, a forma como ele anda, a forma como ele senta, né, tem um teste muito simples que é o né? Levantar e sentar assim 5 vezes, se ele faz isso em menos de 15 segundos, já é um teste simples e fácil, onde você faz esse. O próprio apertar de mão, onde a gente fala, né, olha, tudo bem? Você já vê ali a força do paciente. Óbvio que tem, né, o dinamômetro palmar, que é o hand grip, que a gente avalia essa força também. A avaliação da composição corporal do paciente, né, onde a gente vai ter a biopetância, a gente vai ter a DEX, a gente vai ter o Body Metrics, a gente vai ter várias modalidades para estar avaliando a composição corporal e a massa muscular desse paciente, né? Então, é toda uma avaliação que não é tão difícil assim, mas que tem que ter um olhar atento para isso, que por muito tempo foi passado despercebido, negligenciado, e agora está mais em foco, e eu acho realmente necessário, porque a massa muscular não é questão estética, não é beleza, não é músculo por estética, é saúde, como o Thiago trouxe aqui, né? Músculo é saúde, o músculo é um grande órgão, né? E quando a gente trabalha isso desde de sempre da vida, né? Quando a gente faz nossa poupança muscular, isso se repercute na nossa vida, desde boas escolhas alimentares, bons hábitos de atividade física, do anticoncepcional, como a gente falou aqui, tudo isso vai repercutir ao longo da vida dessa mulher. Eu queria puxar um pouquinho aqui para o nosso lado como ortopedista, que é uma patologia extremamente prevalente nos pacientes que procuram a gente, mas que é muito pouco diagnosticado, como a gente falou. Então, o paciente ele chega muitas vezes, doutor, eu tô com uma fraqueza, eu tô com uma dificuldade de locomoção, eu não tô conseguindo ir no banheiro, eu não tô conseguindo levantar lá da trem. E a gente, muitas vezes, né, a gente tem uma formação que não aborda tanto essas patologias como a sarcopenia, hoje que está ficando mais em evidência. Mas eu comecei a perceber isso a partir do momento que a gente começou a fazer bioimpedância em todos os pacientes lá na clínica. Então, às vezes o paciente sempre questiona, doutor, por que um ortopedista vai fazer bioimpedância, né? E eu falei, é extremamente importante, porque é um exame que já faz uma triagem, ele não é o único exame. Mas a partir daquele exame você já levanta a suspeita da sarcopenia, e aí parte justamente para os testes que a Mainha comentou aqui, né? São testes funcionais simples que você pode fazer no consultório tranquilamente, para ter esse diagnóstico de algo que vai justamente aumentar a sobrevida daquele paciente, dar mais longevidade para ele e vai dar também uma independência funcional. Porque a gente vê, como o Davi falou, né, a avó dele com 107 anos, com a cabeça muito boa, mas com uma dificuldade, né, e uma dependência dos outros para poder fazer as coisas do dia a dia.
E Então, outra, e por incrível, né? Porque além de tudo, o músculo, ele ainda é um neuroprotetor, né? Então, quando a gente tem sarcopenia, a gente tem uma tendência maior à demência enorme. Então, não é só independência funcional, estrutural, musculoesquelética, ele é um neuroendócrino e ainda faz a nossa proteção neuronal. Então, previne de demências e principalmente musculatura de e quadril. é um órgão endócrino, né? Também, né? É, Só tem comentado que quanto mais massa muscular, né, você tem uma a tendência a ter. cada 10% do aumento da sua massa muscular, você diminui 30%, se eu não me engano, agora, 30%. de chances de síndromes metabólicas, diabetes, riscos cardiovasculares. Então, É um fator protetor para é um essas fator doenças, né? protetor para essas doenças. E uma coisa que o Thiago estava falando, é, muitas pessoas que têm a sarcopenia levam a quedas, né? Então, fraturas são ocasionadas muito em função disso. E muitas vezes os próprios pacientes, eles não identificam isso, né? Porque são tidos como coisas, é da idade, Normais, idade. normais. normal, É normalizado. é normal eu precisar de alguém, né? Porque, tadinho, já tem 80 anos. Gente, o cara tá 80 anos indo no meu banheiro sozinho, fazer uma prática. O cara daqui vestindo a minha roupa sozinho, eu não Eu quero. já falei que minha meta é viver 120. Ai, não vou fazer prática. Bem. Bem do saúde. Quero chegar lá. E é isso que é importante. E se for necessário fazer a reposição. E fora também o muito preconceito envolvido ao tratamento, né? Tem muito ainda preconceito em relação ao uso do hormônio, né? O hormônio a gente tem no nosso corpo, a gente usa em muitas situações. E por que que na hora de uma reposição hormonal e por que na hora de um tratamento da sarcopenia as pessoas têm medo do uso do hormônio, né? Mas para uma contracepção não tem medo do uso do hormônio, para uma doença de tireoide, onde ele usa ali, né, a levotiroxina dele de uso contínuo, ninguém tem medo do hormônio. Tudo é hormônio, tudo é equilíbrio. O uso errado, né? No caso, o excesso ou a falta, aí sim que a gente tem. Eu achei bem interessante isso você falar, né? O anticoncepcional, que é muito comum entre as mulheres e que se inicia muito cedo, né? Às vezes até antigamente, Ninguém tem medo, aí ninguém anticoncepcional. ninguém acha que não tá fazendo reposição, né? Se ela se dizer. E é basicamente os mesmos hormônios que são utilizados na reposição. E aí a gente vê ali Por que quê? pode gerar algumas doenças, inclusive na mulher, né? Como trombose, como lipedema, muito em função desse uso desse anticoncepcional cedo. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que alguns médicos, por uso indiscriminado, né, por fins estéticos, acabou um pouco, as pessoas tendo um pouco de medo, né? Mas realmente tem muita gente que tem indicação e por isso fica realmente receoso, né? Mas assim, tudo informação. Claro. Quando você tem informação, procurar bons profissionais que possam estar te acompanhando, te orientando. Você tem que entender, você confie. Ou eu digo, uma contraindicação ao uso de hormônio é você ter medo de hormônio. Deus passa hormônio para quem tem medo de hormônio. Então, assim, procurar profissionais, ter a informação, confiar naquilo ali e entender. Quando você entende, você adere ao tratamento, né? Você sabe o porquê que você está fazendo aquele hormônio, você sabe o porquê que você está usando aquela quantidade daquele hormônio, naquela via daquele hormônio, que a gente tem várias vias, né, hoje em dia. Mas tudo é individualizado para cada paciente. Acho que foi o uso recreacional do hormônio, né, ou indiscriminado, que fez com que surgisse esse medo, né? Exatamente. Aquele hormônio clandestino, né? Que fazer te ligar. Isso da academia. Exato. Mas, assim, que bom que evoluiu muito e esse tratamento, eu acho que ele trouxe uma luz àquele paciente que enfraquecia ou por uma deficiência ou que você não conseguia fazê-lo retomar rapidamente esse ganho de força. Então, pelo menos de massa muscular e função muscular, então você consegue atingir. E entrando um pouquinho no campo do diagnóstico, né, cada um tem um jeito. Então, eu gosto sempre de fazer o paciente levantar da cadeira, né? Então, 5 vezes, eu peço para ele dar uma caminhada. Também a gente tem um hand grip, mas pode ser se apertar de mão. E existem ferramentas, quando a gente quer fazer pesquisa mesmo, tem o Time Up and Go, né? Tem o teste da caminhada, 40 metros.
tem o próprio levantar da cadeira, que é um dos testes, e tem ferramentas como o SARC, né? O SARC-F, o SARC-C, então medir a panturrilha, e ferramentas de diagnóstico mesmo, em ressonância magnética, o DEXA, mas será que você precisa fazer DEXA em todo mundo, né? Precisa ter esse diagnóstico, ressonância magnética da musculatura? Não, os testes simples, né? A gente Sim. consegue. E a boa e velha bioimpedância. E a impedância, né? Como a gente tem lá, por isso que a gente faz em todo A paciente. bioimpedância é interessante porque o paciente, esse que você fez, uma avaliação sua, né? Eu acho que a bioimpedância o paciente consegue visualizar, né? E entender ali com números. E a bioimpedância ele vai Mais dar, fácil. na verdade, a quantidade de massa muscular do paciente, mas a funcionalidade, né, dessa massa muscular, a força dessa Sim. musculatura faz total diferença. Às vezes ele pode ter uma quantidade muscular até mais baixa, mas a força está força. preservada. Então, aí talvez não se caracterize Aham. tanto a sarcopenia, né? Então, tem muito paciente que tem a baixa reserva muscular, mas a força está força preservada. Então, você não Aham. fecha o diagnóstico de sarcopenia. E o inverso também é importante. E com esses critérios que você falou, a gente ainda avalia a gravidade da sarcopenia, né? Então, principalmente relacionado à funcionalidade dessa massa muscular. E aí vai direcionar um tratamento. O tratamento. Porque a gente acha, como a gente já comentou aqui, que o paciente ele tá andando pouco porque está idoso, né? Ou ele tá... E acha que, tipo assim, a atividade física do idoso é caminhada, hidroginástica, pilates. A atividade física do idoso é musculação. Peso resistido, é pegar peso mesmo, ir pra academia, fazer forte, né? força. Eu acho. Agachamento é extremamente importante, então, Eu canso de pegar lá no consultório os pacientes que falam, doutor, mas eu faço atividade física. Aí você vai perguntar o que é. É só atividade física aeróbica, caminhada, né? E acha que aquilo ali é suficiente, porque não tem a informação de que para ter essa reserva de massa muscular, que é extremamente importante, que a gente vem falando aqui, é necessário fazer o treino de força. Né? E muita gente ainda tem um certo preconceito com a academia, achando que aquilo ali só serve para estética. Não. Hoje a gente tem diversos estudos mostrando que a musculação ela é uma excelente atividade física, tanto para a parte cardiovascular, né? Sim. Então, antes a gente achava que a caminhada, a corrida, os exercícios aeróbicos eram bons para a parte de controle cardiovascular. 50 minutos, né, na semana era preconizado pelas... E hoje já tem estudos mostrando que a academia, a musculação, o treinamento de força é É o tão treino bom mais quanto, e é o treino mais superior até. completo, superior até a atividade aeróbica para a Sim. proteção cardiovascular, né? Além de fazer a reserva, né, a poupança muscular, né, com todas essas vantagens que a gente falou Pra aqui. ver isso, muito essa mudança, dessa conscientização. A gente vai para academia hoje e você vê cada vez mais idosos frequentando a Eu fico academia. extremamente feliz quando Eu também falo, nossa, que felicidade, né? Porque realmente Hoje já tem, inclusive, academias especializadas nesse público, né? O que eu acho bem interessante, porque cada um tem uma particularidade, os idosos ele têm algumas fragilidades, né? ambientalizado com aquele ambiente ali, né? Você tá ele ele se sente mais confortável na caminhada, ele se sente mais confortável porque ele foi criado, educado naquele ambiente ali. Quando você bota ele numa academia, que ele vê aquele tanto de peso que ele acha que ele vai se machucar, que ele vai se lesionar, se não tem alguém orientando, né? Então, aí os profissionais, os educadores físicos são de extrema importância. Ou quando você faz esse ambiente próprio, né, para esse público, como tem muitos, né, que você faz, tem estúdios que é só para pacientes tantos anos mais, já para ter esse tratamento especial, específico, é de extrema importância. E digo, minhas pacientes que fazem musculação, que voltam humano e não querem mais largar, tá? Fala, doutora, eu entrei na academia, agora eu não quero mais, eu tô amando, eu tô me sentindo... E porque percebe os benefícios que a caminhada não proporcionava para ela, né? Justamente isso, a força. E não vamos mentir, o estético vem também, ela começa a se sentir melhor, mais bonita no espelho, mas, né, no espelho ela se olha e ela se acha mais bonita também, como bônus. Sim, Certeza. com certeza. E agora eu vou te falar o que eu vivencio também. A gente sabe da importância de exercícios resistidos, não adianta só caminhar, mas quer ver uma dificuldade muito grande que a gente vê no consultório? Primeiro, o paciente não gosta de academia.
eu vou te falar que eu sou um B. É, né? Eu não gosto, É a nossa eterna briga, nada a ver. porque tem questão, quer ver uma questão que todo mundo É vivencia? nossa eterna briga. É a dificuldade de locomoção até uma academia, a falta, muitas vezes, de assistência e, muitas vezes, tem a questão da mulher, sendo bem empático com a situação, que a mulher que, às vezes, ela está passando por alguns problemas pessoais, então a gente tem um quadro depressivo que muitas vezes não é diagnosticado e não é admitido, muitas vezes tem muita dificuldade de fazer a paciente entender esse quadro depressivo que ela tem, da ajuda profissional, multidisciplinar. E também a estética, tem às vezes quando a gente tem muitos pacientes de uma terceira idade ali, que está um pouquinho, com um peso um pouco elevado, não está se sentindo bem, e ela não quer estar no mesmo ambiente, muitas vezes, né, de pacientes mais jovens, que têm um corpo bem modelado ali, né, digamos Aí eu assim. venho puxar para psicologia, né? Eu acho É, que mas aí, o que que eu falo pro paciente? E aí tem outro aspecto de limitação que o paciente acha que ele tá com dor, faz com que ele não possa ir para academia, e é geralmente algo que de maior discussão. extremamente comum eu abordar, né? Que eu sempre abordo isso em todas as minhas pacientes. Todo mundo aborda a parte nutricional, intestinal, atividade física. Aí eu falei, atividade física. Ah, doutora, não, é que eu tô com um negócio aqui no meu joelho, ou então na minha coluna, e eu não tô podendo fazer atividade física. Eu falei, como é essa história? Eu sou a prova. Conta direito. Eu sou, Tem alguns ortopedistas na clínica que eu sou a prova viva disso, né? Eu sempre fui muito magra, muito magra. Então, eu tinha, ou tenho, eu não sei, né? Condroma Pode falar seu lá. apelido, não, né? Pode, não tem problema. Então, eu ia para meu pai, que é ortopedista, e aí eu falava, pai, eu tô com dor. Ele, sim, você não tem musculatura para segurar seu joelho. A sua patela tá ali solta. É por isso que você tá sentindo muita dor. Nossa, realmente. E eu ficava com raiva dele. Eu falava, sabe? você nem resolve meu problema. Não resolve meu problema. E Porque todo mundo com uma solução fácil e rápida, né? exatamente, ele dizia pra mim, vai engrossar esses cambitos, vai valer essa perna. E eu dava risada, eu ficava estressada, eram até umas brigas nossas. Como? E hoje eu comecei, aí um momento eu levei a sério, fui por causa da estética, na verdade, mas hoje eu sinto zero dor no joelho, nunca mais, não lembro nem dele, É isso aí. entendeu? Então, exercício é um tratamento para dor, né? O paciente ele precisa fazer exercício para melhorar a dor, para evitar que ele tenha limitações do movimento, que muitas vezes é pela musculatura, é pela sarcopenia e não pela artrose, né? Um termo utilizado, mas da osteoartrite ou pela osteoartrite sintomática, não é pela dor no joelho que faz com que ele tenha essa dificuldade de locomoção, mobilidade, muitas vezes é a musculatura que precisa de força. Então, o músculo fraco vai levar a uma sobrecarga ou dor articular, e a dor articular vai levar ao aumento da atrofia muscular por inibição, se torna um ciclo vicioso. Sim. Então, a gente tem que combater o ciclo vicioso Quebrar isso. fazendo Em algum sempre momento. exercício. E aí, uma resposta ao que eu vivencio, né, no meu dia a dia. Como eu falei, o paciente que não quer ir para academia por estética, por questões pessoais, né, emocionais, a gente precisa entender que existem formas de ele fazer exercício. Hoje tem muita, além da tecnologia que é possível, existe educadores físicos que podem ir em casa, que podem fazer alguns exercícios, fisioterapeutas que podem ir na residência do paciente, fazer um espaço reservado. Então, E respeitando, né, o nível da sarcopenia. Você não vai querer uma idosa que está no andafaleu, que não consegue nem levantar e sentar sozinha, que ela vá para a academia e faça, sei lá, São estágios, né? São evoluções. Então, vai sem começar. assistência. Exato, e sem assistência. Então, tudo. Inclusive que existem hoje até canais, né, no YouTube, por exemplo, né, confiáveis, né, que você pode estar ali fazendo uma atividade física orientada, Sim. né, Com baixo custo online, existe uma resistência. Às vezes você acha que online não vai funcionar, mas funciona muito bem. E A com peso orientação. do próprio corpo, sem nenhum tipo de aparelho específico. Você não precisa ter em casa tal coisa. Só. E é importante falar que quando o paciente ele é sedentário e ele inicia uma atividade física, um treinamento, uma musculação, ele
tende a ganhar com mais facilidade a massa muscular daquelas pessoas que são treinadas já. Então, realmente, ele iniciar, ele vai ter uma boa resposta. E hoje até o custo, né? Até o custo caiu muito, porque você pode fazer esse exercício personalizado com o seu grupo, um grupo de pacientes com a mesma característica, com as mesmas dores, as mesmas preocupações, mesmas crenças, né? E pode estar ali com um grupinho fazendo com um educador físico, às vezes com um custo não tão alto, como fazer de fato individualizado, né? Como eu estava falando, como eu não gosto muito de academia de musculação, eu quase o tempo, É por isso que ele eu tá faço para um educador físico, né? Eu faço de maneira bem personalizada, faço ali no meu horário, onde eu posso, na garagem, onde der. E eu recomendo isso sempre aos pacientes. Se você não gosta de academia, você não quer ir, existem outras alternativas e às vezes também de baixo A custo. gente não é criança para fazer tudo que a gente gosta, né? Isso é disciplina, é hábito de vida. E quando você transforma isso num hábito de vida, Giovana mesmo sabe. Eu tive agora de férias. Eu viajo de férias e não tem desculpa. Minha alimentação continua, minha suplementação continua, minha atividade física continua. Porque a minha vida é essa, independente de onde você esteja, onde você tem como fazer. É só você priorizar. O que é prioridade para você, entendeu? Se é a sua saúde, você vai comer bem. Não é que você não vai poder comer tal coisa, ou então você não vai poder ficar um dia sem fazer atividade física porque tem tal passeio para fazer. Mas se você sempre consegue encaixar 30 minutinhos do seu dia para fazer qualquer coisa, né? Vai ficar ali no celular, rolando a vida dos outros, assim, ó. Passa 2 horas, nunca tem 30 minutos. Precisa muita coisa. O que é 30 minutos, né, do seu dia ali para você priorizar a sua saúde, a sua qualidade de vida e a sua longevidade. Então, é questão de prioridade. E alguns exercícios de resistência são extremamente simples. Tem a Theravand, né? Por exemplo, um idoso que está sarcopênico, um cabo de vassoura, com artifícios que você tem dentro de casa, muda o quadro do paciente. Então, eu já tive muito paciente com dor, com limitação funcional, depois começou uma fisioterapia personalizada, dentro do que ele tolera, que também é um mito que o paciente cria, que como ele está com dor, ele não vai conseguir fazer nada. Não, mas com apoio profissional, óbvio que o profissional tem a capacidade e da especialidade dele, identificar os exercícios que aquele paciente pode fazer, que é um exercício específico para ganho de que esse profissional, né, atue de uma forma melhor, porque a dor existe. Então, quando a gente faz toda a reposição hormonal necessária, né, nesse caso, ajuda muito a paciente, não só a nível de esteroides anabolizantes para aumentar a massa muscular, mas o estradiol atua muito nessa parte osteomuscular, né? A nível do osso, dando mais fortalecimento ósseo, a questão do líquido, né? Sinovial, né? Sinovial. Aumentando ali a lubrificação que resseca também com a menopausa. Então, as pacientes que são menopausadas, né, cirúrgicas ou cronologicamente, quando a gente faz a adequada reposição hormonal dessas pacientes, a gente melhora muito o ambiente para poder ela estar fazendo a parte dela e os profissionais em conjunto por trás estar fazendo a parte dela. Então, o resultado é muito melhor quando a gente atua em conjunto. E eu sei que você teve experiência muito grande também com pacientes que têm dor ou deficiência hormonal que melhoram quando tem a reposição. Tem pacientes assim que falam, mas eu não senti nada na menopausa. Eu falo, gente, não é possível. Não é possível? Como assim? Quando a gente vai trazer, porque elas entendem como normal. Elas não identificam aquilo ali como deficiência hormonal. Só o estradiol promove mais de 50 sintomas. Como é que você não sentiu nenhum desses 50? E um deles são as dores articulares. Mas assim, mas é da idade, porque já a coluna dói mesmo na hora de levantar, o joelho dói mesmo na hora de... E não tipo assim, óbvio que tem a degradação óssea do tempo, mas assim, a parte hormonal contribui com isso. E quando você faz a adequada reposição dessa paciente, a dor some. Então, como é que o hormônio não funciona nessa parte? Sim, ele tem papel Interessante. importante. E realmente a gente acaba não associando uma coisa a outra, né? Não associa uma coisa a outra. Até para vocês mesmo, você vai ver. Eu conversei, né, a primeira vez com você e você me falou desse relato, né? E até me mandou um áudio de uma paciente falando da melhora.
É uma coisa que eu, como ortopedista, não me ligava nisso, né? Só vivendo. Comecei a ter essa visão a partir do momento que a gente começou a conversar e trocar um pouquinho de experiência sobre isso. E aí abriu minha cabeça realmente sobre esses E essa é a fatos. importância de a gente ter uma equipe multi, né? E quando todo mundo fala a mesma língua, né? Tem a mesma visão de cuidado do paciente, ele só tem a se beneficiar. Porque às vezes ela pode ir para o ortopedista porque está com dor, e aí ele tem agora, né, essa visão. Ele faz a parte, né, ortopédica envolvida e tudo, mas também associa a reposição hormonal, a gente vê e entra com a parte nutricional. Então, tudo é importante. Aquela conversinha lá no começo, todos os pilares são importantes. Sim. E quando você introduz essa terapia, é interessante, né, que a gente tem uma equipe multidisciplinar, é que a gente consegue, então, fechar o ciclo, não se antecipar com procedimentos que podem não ter resultado, porque não teve um cuidado com outras questões como hormonal, psicológica, nutricional e também todos os aspectos que envolvem a saúde. Chegamos ao fim de mais um podcast do Omani Movimento. Se inscreve, curta, siga a gente nas redes sociais, @ClinicaOmani. E gostaria de agradecer a doutora Maine, nossa ginecologista maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo cada vez mais, compartilhando e passando essas informações para nossos pacientes. Então, muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Obrigado, boa noite e até os próximos podcasts.